Olá, bem-vindos ao meu projeto de extensão universitária. Nessa série de vídeos, vai ser no total 10 vídeos, né? Eu vou explicar de maneira mais simples assim o que é lógica de programação, né? E a base do meu livro. A base do meu livro não. E a base utilizada vai ser o livro, né, de lógica de programação para iniciantes, do autor Renato da Costa. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Lógica de programação para iniciantes, a base para a construção de algoritmos, de Renato da Costa, autor. Nele aqui, eu vou aqui aproveitar, né? Só vou mostrar para vocês. No capítulo 1, temos introdução à lógica de programação. No 2, introdução a Portugal, né, os fundamentos da programação. No 3, temos matemática na informática. O 4 e o 5 são estruturas lógicas e operadores, né? Ou seja, são conceitos básicos de estruturas de algoritmos. O 7º e 8º são estruturas condicionais. O 9º e o 10º, introdução a estruturas de dados. Então vão ser esses 10 capítulos, eu vou fazer no total, de cada capítulo vai ser um vídeo, né? Vão ser curtinhos, no máximo uns 10 minutos, né? Eu já digo aqui que eu não sou especialista do assunto, isso aqui é um trabalho da faculdade que eu estou fazendo. Então a gente vai começar, né, pelo capítulo 1. Introdução à lógica de programação. Então vamos começar pelo básico. O que é algoritmo? Aqui no texto, ele está dizendo que o algoritmo é a sequência de instruções, né, ordenadas de forma lógica para a resolução de uma tarefa ou um problema, né? E o que isso quer dizer, né? O que quer dizer uma sequência de instruções ordenadas de forma lógica? Uma sequência, né? Uma sequência literalmente uma sequência, né? Que é uma ordem, por exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, é tipo uma sequência traz outra. Primeiro, segundo, terceiro, é isso, uma sequência. Agora, ordenada de forma lógica. Essa sequência tem que fazer sentido. Por exemplo, o que seria um algoritmo? Um exemplo de um algoritmo, assim, do dia a dia. Uma receita. E ela tem que fazer sentido. A ordem tem que ter uma lógica, porque não adianta você terminar de assar o bolo e no final tá lá para botar fermento. Não faz sentido, perdeu a lógica. Então, por isso que quando falamos de algoritmo, a gente fala de uma sequência de instruções. Você tem que fazer aí passo 1, passo 2, passo 3, de forma lógica. O passo 1 e o passo 2 tem que fazer sentido com o passo 1. É isso. A resolução de uma determinada tarefa, problema, né? Isso aí é de acordo com o que você vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, aí é uma tarefa. Aí eu vou resolver uma atividade de matemática, aí é um problema. Aí vai, né? Resumindo, algoritmo é uma sequência com uma lógica, né? Aí a gente tem aqui um pequeno trecho, né, de Guimarães, escrevendo o que ele acredita ser um algoritmo. Ele usa outros termos, né? Mas o que ele está dizendo basicamente é que são ações simples, indivisíveis, que você não precisa explicar como funcionam, né? Apenas precisam ser feitas. Aí por isso que ele usa o termo primitivas, porque é uma ação primitiva. Ela é como se fosse a base e é como se todo mundo soubesse que ela existe. Você não precisa, por exemplo, eu vou fazer café. Para fazer café eu tenho que ferver água. Ferver água é uma ação primitiva, é uma ação que você não precisa explicar o que é e você também não pode retirá-la da lógica, porque perde a lógica do algoritmo, ele não consegue fazer mais sentido. E agora vamos para por que usar algoritmos. Segundo o Chayme, o uso de um algoritmo para uma tarefa específica, ele poupa o problema e as despesas que você gastaria com um ser humano, especialmente quando a tarefa é volumosa e repetitiva, né? Porque querendo ou não, o ser humano, ele tem muitas variáveis que podem induzir ao erro. Pode ser, por exemplo, humor, cansaço, sono, fome, qualquer coisa disso pode atrapalhar. Agora, a máquina não, né? Ela sempre é consistente, né? Enquanto eu pedir para ela realizar alguma tarefa 150 vezes, ela vai realizar com a mesma precisão e velocidade da primeira vez. A frase dele, assim, de maneira mais resumida: o desempenho individual do ser humano pode variar ao longo do dia. Os algoritmos evitam inconsistências humanas. A partir de um conjunto de dados, eles retornarão praticamente o resultado invariável. Então é isso, é tipo, independente, é mais confiável você dar uma tarefa grande e repetitiva para uma máquina do que você pedir para um ser humano fazer isso. É igual quem trabalha no banco. Se não tivesse máquina lá, as chances de algum dado do banco tá errado, alguma conta, algum dinheiro depositado, alguma coisa poderia dar errado. Por isso que o algoritmo é perfeito para essas situações, é perfeito para ser usado nessas situações. Aí pronto,
criei meu algoritmo, tá lá criado meu algoritmo, eu botei uma ordem, eu fiz uma receita, eu fiz uma tarefa que tem lá passos a passos, e agora? Como é que eu faço para o computador entender essas instruções, né? É aqui que entra o conceito de programa. O programa nada mais, nada menos do que é a aplicação prática do algoritmo, né, utilizando linguagens de programação. O programa, ele é um intermediador entre a lógica humana e a comunicação, né, e a linguagem computacional, né. Ele vai usar de estruturas, que no caso a gente chama de sintaxe, e vai se assemelhar muito à forma como pensamos e vai traduzir esse pensamento para um código para a linguagem do computador. Aí essas linguagens, e especialmente as de alto níveis, elas permitem que o desenvolvimento seja feito de maneira muito intuitiva e utilizando uma estrutura semelhante à forma como pensamos e nos comunicamos. É aí que entra, né? Temos aqui na menção do autor Python, Java, C, Pascal, que elas têm diferentes modelos, né? Cada uma tem sua estrutura, tem sua síntese, ela tem suas ferramentas que elas são utilizadas, mas o que todas elas têm por trás é uma sequência lógica com base que é algoritmo. Ou seja, a lógica é a mesma em todos. Você vai desenvolver o raciocínio, você vai montar seu algoritmo e depois você escolhe a ferramenta. Então, independente da linguagem, o que importa mesmo é o algoritmo. Aí aqui para fechar, né? Aqui terminamos o capítulo 1. E para fechar, é bom sempre exercitar em casa. Então, por exemplo, o que eu aconselho é você que vai começar a linguagem. Isso vai ser meio chato, mas eu aconselho, né? Escrever, você fazer seu próprio algoritmo de alguma atividade. Você escrever no caderno, no celular, no computador, sei lá. O que importa, como você vai escrever o algoritmo, é você botar uma ordem e essa ordem tem uma lógica. E para você saber se tem realmente lógica o que você fez ali, você tem que praticar. Porque aí depois que você põe em prática, você percebe se tá faltando alguns passos ou não. E aí você vai acrescentando e vai melhorando o seu algoritmo. Mas é isso. A melhor interação antes de você começar a programar é você fazer seu próprio algoritmo e executar. E aqui um trechinho no 2, né, que a gente vai ter introdução a Portugal e fundamentos da programação. Aí a gente vai conhecer o que é Portugal e a estrutura dele, os fundamentos dele, mas já digo que não vai ser nada muito difícil, não vai ser uma linguagem de programação como Python, assim, vou aprender a programar assim do nada. Ele é mais uma estrutura para você usar do seu raciocínio. Então é isso que vamos aprender no próximo capítulo.